Sou Martin Córdoba, confeiteiro profissional. Trabalho como sous-chefe de confeitaria em um hotel de luxo de 5 estrelas. Hoje vou fazer o alfajor que a Habana lançou para os 150 anos de Mar del Plata e ficou viral. Bem, vamos começar pelas tampas do alfajor, que é uma massa bastante particular, clássica de Mar del Plata, que tem um pouco de raspas de laranja, um pouco de bicarbonato e baunilha. Neste caso, vamos usar uma vagem de baunilha, o que vai torná-lo muito mais saboroso na qualidade que vamos encontrar. Vou iniciar com as tampas do alfajor, conforme combinado, começando com a manteiga, que são 300 gramas em temperatura de pomada. É temperatura ambiente, né? O que torna muito mais maleável e muito mais fácil de bater. Adicionaremos 150 gramas de açúcar. Vamos colocar a manteiga, que mencionei, em temperatura ambiente, em uma tigela. Por que a usamos como pomada? Para criar um creme. O creme é uma mistura que se faz entre manteiga e açúcar com o objetivo de dissolver muito bem o açúcar e incorporar um pouco de ar, fazendo com que a manteiga fique mais clara. É um traço comum nas massas quebradiças. Massas quebradiças contêm grande quantidade de açúcar e manteiga. Para que serve isso? Para conseguir uma massa que seja friável ao paladar. O que é friável? É algo que se desmancha no paladar. Não possui estrutura de glúten e não é duro. Você vai sentir o tempo todo uma sensação de manteiga e friabilidade na boca. Isso dá elasticidade. Vamos adicionar o açúcar e começar a bater. Chegamos ao conceito de branqueamento da manteiga. Neste caso, vocês vão notar que a cor mudou. Aqui podemos ver como a manteiga já ficou mais branqueada. A textura é maleável, o açúcar e a manteiga não estão separados. E o que mais caracteriza é a cor branca. Vamos perfumar nossa massa agora? Vamos fazer isso com algo típico dos espajones marpatenses, o leve sabor da laranja. Vamos usar um zester, que é este ralador que temos. É bastante utilizado no mundo da confeitaria porque tem um bom corte e o que é bom neste caso é que fica contido dentro do ralador. Vamos organizar mais o trabalho. Sempre que adicionarmos algum aroma ou raspas, uma essência, é bom fazer isso depois de já termos branqueado nossa manteiga com açúcar. Fazemos isso porque se o fizermos no início, os aromas não vão se desprender completamente e vai acabar acontecendo que até a manteiga vai encapsular cada microessência e não vai perfumar completamente como queríamos que fizesse. Vamos ao próximo. Usaremos uma vagem de baunilha. Importante, nunca poderão comparar o sabor de uma vagem com a essência de baunilha. O sabor da essência de baunilha que conhecemos não é o que obtemos aqui, pois é mais intenso e delicioso. Eu não acredito que a Habana esteja usando a vagem de baunilha porque é algo bastante caro e difícil de conseguir. Acho que eles usam mais uma essência de baunilha, mas é uma licença que vamos tomar hoje para poder fazer uma recriação melhorada deste alfajor que todos estão viralizando. Como vamos conseguir obter as sementinhas que estão dentro da vagem de baunilha? Fazendo um corte transversal, você verá que todas as sementinhas aparecem dentro desta vagem e o que teremos são todas essas sementinhas que são as que fornecem todo esse sabor. Vamos despejar diretamente na preparação e vamos retomar com a nossa batedeira para poder passar para a próxima etapa, que é integrar os ovos. Quando quebramos o ovo, que também na confeitaria é algo muito comum, quebrar os ovos um a um e ir adicionando-os. Por que fazemos isso? É porque podemos ter um ovo que esteja estragado, que esteja podre, que esteja em mau estado e se já o colocamos na preparação, vamos estragar tudo o que já fizemos. Não saberemos até que o ovo seja quebrado. Qual a importância ao quebrar um ovo? Ser capaz de distinguir que a nossa clara seja cristalina, isso vai fazer com que seja fresco. E a gema que não tenha se desmanchado. Tem que estar rígida, digamos, mas consistente e com um brilho clássico de gema, digamos, que é esse amarelo puxando para um laranja. É crucial adicionar os ovos um a um. Neste caso é só um, mas se fossem mais, deveriam ser acrescentados individualmente. Por quê? A preparação pode ser interrompida. Como a preparação é interrompida? Ao integrar o ovo, ele tem gema. Então essa gema vai se misturar com a outra gordura que tínhamos, vai acabar desestabilizando toda a receita e vamos fazer com que a gordura se separe da água. Vamos adicionar o mel. O mel, neste caso, como outros açúcares mais na forma de glicose, como a glicose, o mel, o extrato de malte, são todos extratos que são adicionados nas preparações de confeitaria para proporcionar sedosidade e, o mais importante de tudo, proporcionam umidade, que é o que estamos sempre buscando também em peças de confeitaria, que não sejam peças secas, sempre que sejam untuosas, cremosas, úmidas. Integramos bem o mel. E este é o creme que temos em uma massa quebrada, como eu disse no início, que é a desses alfajores, onde você pode ver bastante a presença da manteiga, do mel. Podemos ver se conseguimos ver todos os pontinhos das sementinhas da vagem de baunilha. E esta é como a parte anterior à adição dos ingredientes secos. Secos se refere a todas as partes que são farinha.
Neste caso, vamos usar farinha 4.0, sempre em confeitaria vamos usar 4.0, não 3.0 e não de fermento. Por uma questão de que a que tem menos quantidade de glúten é a 4.0. As demais são as que se usam para empanados. A farinha de fermento pode ser usada organicamente, mas é melhor distinguir a farinha 4.0 e adicionar os fermentadores nós mesmos. Neste caso, teremos dois agentes fermentadores, que seriam bicarbonato de sódio e fermento em pó. A ação que cada um desses dois tem é o bicarbonato de sódio. É um agente odanto que é um sal, e o que vai fazer é tender a achatar a peça que queremos. Neste caso, queremos que os alfajores fiquem chatos. E por outro lado, temos o fermento em pó, que vai adicionar ar à preparação. Vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e, finalmente, vamos adicionar o cacau amargo. Fazemos outra pausa com o cacau. É importante que não é o chocolate da tarde, é cacau amargo que serve para a pastelaria. E vamos simplesmente adicionar 10 gramas. Não queremos que contribua tanto para o sabor, o que queremos é que contribua para a cor. E um leve sabor de cacau que não seja de um alfajor de chocolate. Porque o alfajor maratense basicamente não é um biscoito de chocolate. É uma massa de alfajor que está um pouco colorida e tem um leve sabor de cacau. Bem, último passo nesta massa é adicionar os secos. Vamos usar um peneira. Para que usamos uma peneira? Para evitar que as pequenas bolinhas formadas pelos ingredientes secos apareçam no produto final após o cozimento. Não há nada pior do que encontrar um pedaço de confeitaria que, quando você morde, encontra uma bolinha de fermento em pó ou uma bolinha de bicarbonato de sódio. São desagradáveis ao paladar por serem sais usados na fermentação. Bem, uma vez peneirado, vamos começar a incorporar lentamente as duas preparações, tanto os secos quanto a preparação que fizemos com manteiga. Uma vez que temos isso bastante incorporado, vamos colocá-lo na bancada e começar com um movimento chamado fresar. O que significa fresar? É usar esta parte da palma da mão, que é a que menos vai aquecer, e começar a amassar levemente a massa sobre a bancada. O que buscamos com isso? Não amassar para desenvolver o glúten é exatamente o que não queremos. Lembrem-se que sempre que usamos essas massas, elas não devem ter muito glúten. Por isso não vamos adicionar farinha extra na massa nem na bancada, simplesmente tem que terminar de unir com as quantidades que estavam pesadas. Por 300 gramas de manteiga tínhamos 150 de açúcar e 400 de farinha, ou seja, é mais quantidade de manteiga em comparação com a quantidade de farinha que temos. Assim garantimos uma massa friável que se desmancha na boca. Como sabemos que a massa está pronta, quando ela começa a se levantar sozinha, note que ao fazer isso repetidamente é como se a massa quisesse se elevar sozinha, sem marcas. Isso significa que já está pronta para ser levada ao frio. Então já tenho a massa pronta, o que vamos fazer é levá-la ao frio. É importante que essa massa não fique descoberta na geladeira, porque vai começar a secar e ficar desleixada ao assar. Consegui levantá-la facilmente da bancada, o que indica que não está grudando por estar bem hidratada com a farinha e a manteiga. Uma vez envolvida em filme plástico, achatamos um pouco para facilitar o estiramento final. O tempo na geladeira é de 4 a 5 horas. A massa descansada e fria na geladeira, como mencionei, amortece o glúten, o que faz com que seja elástica e não dura, facilitando o estiramento. Se a massa não for refrigerada, ao esticá-la, ela grudará e as peças se deformarão no forno. Vamos remover o filme plástico. Isso que tínhamos feito antes, que era achatá-lo um pouco, vai nos ajudar para que não tenhamos que fazer tanta força para esticá-la. Colocamos uma quantidade muito pequena de farinha, tentamos integrar o máximo que podemos. É uma massa muito quebradiça, que, como vocês podem ver, vai sempre querer se desfazer. Não nos preocupa, com as mãos damos um pouco de calor, vamos unindo, colocamos farinha por cima e vamos começar a esticar. É importante que a força seja feita a partir dos braços e o mais uniforme possível dos dois lados. Muitas vezes vai acontecer que apertamos mais de um lado, então vai ficar mais fino de um lado e do outro. Um bom alfajor se caracteriza por ter uma tampa uniforme em todos os lados. Continuamos adicionando farinha, se necessário. A espessura que estamos procurando na tampa do alfajor é de aproximadamente 4 ou 5 milímetros. No forno, lembre-se que o fermento em pó e o bicarbonato de sódio usados como agentes fermentadores farão a massa crescer um pouco, expandindo as tampas de forma uniforme. Vamos levar ao forno a 160 graus, também pode ser a 180, isso é um forno médio. Eu acredito que a Habana, neste alfajor, usou uma massa, que é a massa clássica de seus alfajores marplatenses, que são recheados com doce de leite, e o que fez foi adicionar 2 texturas de doce de leite. Por um lado, um doce de leite mais confeiteiro, e por outro lado, mais uma mousse. Eles usam o sal marinho dentro do recheio de doce de leite, e por fora está coberto por um banho clássico de chocolate meio amargo.
Com um aro, neste caso vamos usar um aro de 8 centímetros. Vamos cortar tampas. Como tem muita quantidade de manteiga, não será necessário que tenhamos que enfarinhar ou untar nossa placa, porque não vão grudar. Realmente acredito que esse produto que a Havana lançou não é um produto qualquer. Foi um alfajor muito bom. Eles alteraram um pouco a tradição. Talvez a mudança na receita seja a adição da vagem de baunilha, proporcionando um sabor diferente. Mas em si é um alfajor muito bem feito para ser um alfajor comercial. Uma vez que temos todas as nossas tampas já cortadas, empilhadas numa assadeira ou numa placa, vamos levá-las à geladeira por mais ou menos meia hora, com o objetivo de esfriá-las e quando entrarem no forno não começarem a deformar. Se estiverem à temperatura ambiente, o que vai acontecer é que começam a ficar ovais ou um pouco deformadas. Este alfajor se caracteriza por ter o dobro de recheio de doce de leite. Por um lado temos um doce de leite que é muito mais líquido e um que é mais claro, que é esse tipo de mousse de doce de leite que eles decidiram adicionar à preparação. Vamos colocar primeiro, para montar o primeiro recheio, que é uma espécie de mousse. Na minha opinião, temos creme de um lado, acho que tem presença de leite condensado, o que vai dar bastante elasticidade e um sabor doce particular, chocolate branco e doce de leite de confeiteiro. Usamos doce de leite de confeiteiro por ser mais sólido. Na confeitaria usamos muito doce de leite de confeiteiro porque é o que se sustenta, tem mais quantidade de gordura, mais quantidade de açúcares, o que faz com que seja mais espesso. Vamos colocar primeiro o creme, vamos levar ao fogo. Primeiro devemos aquecer apenas o creme e em seguida adicionar o leite condensado. Por que isso acontece? Porque quando colocamos o leite condensado no fogo, ele tende a queimar muito facilmente porque tem uma grande quantidade de açúcar. Bem, vamos aquecer o creme. O que estamos fazendo é este creme de doce de leite de cor mais clara, que é bastante doce. E sobre este creme é onde vamos colocar o sal marinho. Aqueceu, agora adicione o leite condensado. Após adicionar o leite condensado, não se afaste do fogo para evitar que queime. Vamos mexer constantemente para evitar que se forme um caramelo devido ao leite condensado. Se vocês podem ver, tende a querer grudar. Isso é porque o leite condensado está tentando se agarrar ao fundo da panela por causa da quantidade de açúcar que tem. Mas se mexermos, evitamos qualquer inconveniente. Vamos retirá-lo do fogo e vamos colocar 50 gramas de chocolate branco, ao qual vamos adicionar 200 gramas de doce de leite para a confeitaria. E a isso vamos adicionar 100 centímetros cúbicos de leite condensado e 50 centímetros cúbicos de creme. O calor começará a derreter o chocolate branco e tornar o doce de leite confeiteiro, geralmente sólido, mais maleável. O que estamos fazendo é um creme. Os cremes se caracterizam por serem untuosos, por não terem muita presença de ar. São compactas, são bastante suaves ao paladar. Ao contrário das mousses, que as mousses têm incorporação de ar. Geralmente essa incorporação de ar é dada por uma batida de claras. As mousses geralmente são cremes muito mais leves, que no paladar se sente essa presença de bolhas de ar, o que caracteriza muito as mousses. Nesse caso é um creme, é compacto, o que não faz perder a sua untuosidade e cremosidade no paladar. Provei o alfajor de Havana em Mar del Plata em fevereiro. Queria ver se era real, que era tão gostoso quanto todos estavam dizendo. Comprei uma caixa de 8 e era real. Acho que comi os 8 em 2 ou 3 dias. O fato de ter sal marinho dá esse diferencial. A combinação de doce de leite, chocolate e sal combinam perfeitamente. Fiquei surpreso que um produto industrializado possa ter esses sabores. Vamos levar este recheio à geladeira com a intenção de que fique muito mais consistente e possamos moldá-lo muito mais facilmente sobre o alfajor. Bem, já tiramos nossas tampas de alfajor do forno. Como podem ver, continuam macias no meio, mas em toda a circunferência pode-se notar que ganharam um pouco de cor. E vocês vão perceber que estão cozidas, porque a base já está madura, então não vão se deformar nem nada. Significa que já estão cozidas. Vamos deixar isso esfriar à temperatura ambiente, porque se estiver quente quando colocarmos o doce de leite, tudo vai começar a se desmanchar, a ideia é que isso não aconteça. Então paciência e esperar esfriar. Já tenho minhas tampas de alfajor, que chegaram à temperatura ambiente, estão bem firmes, vamos poder recheá-las, e no meio tempo vamos acelerar o processo, derretendo o chocolate que vamos usar para a cobertura. São 200 gramas de chocolate, vamos derreter em banho-maria. É importante que quando colocamos em banho-maria, a água esteja fervendo e a tigela não toque a água. Se tocar a água, queima o chocolate. Então simplesmente que com o vapor que vai gerando, ele vai derretendo. É chocolate meio amargo que vamos usar, pode ser chocolate de xícara, pode ser chocolate de cobertura também. Dizem que há 2 tipos de doce de leite no alfajor, mas acredito que sejam 3. Há um mais sólido, que difere do doce de leite de confeiteiro, e outro no meio, ambos cremosos. Portanto, acho que também há doce de leite de confeiteiro no meio. Assim, me arrisco a dizer que existem 3 tipos de doce de leite. Importante quando fazemos isso é alinhar as tampas, aqui chamamos de alinhar as tampas. Tentar buscar que todas as tampas que temos
sempre costumam ser um pouco desiguais umas das outras. Então, buscar que sejam o mais parecidas possível em termos de diâmetro. Outra coisa importante, que é um plus, às vezes, para buscar um resultado muito mais arrumado na elaboração de alfajores, é que em vez de fazer as tampas assim, digamos, deixando a parte da barriga côncava para cima, o que vamos fazer é invertê-las. Vamos fazer a parte que toca a placa ficar por cima, onde o banho será aplicado. Então, dessa maneira, conseguimos um alfajor que seja bem achatado e bem marcado nas bordas. Bem, colocamos em um saco de confeiteiro o doce de leite reposteiro, que é o que vai estar na circunferência. Sempre que se perguntarem que quantidade de recheio colocar em um alfajor, neste caso, também respeita a lei de qualquer alfajor. É a quantidade de recheio que tem que ser do mesmo tamanho das duas tampas juntas. Se as duas tampas do alfajor ocupam 1 centímetro, temos que ter 1 centímetro de recheio, e quando colocarem doce de leite, ou uma ganache de chocolate, ou algo em um saco de confeiteiro, podem fazer com bico ou sem bico. O importante é que a abertura seja bastante grande para poder conseguir que o rolo que colocamos de doce, ou de creme, ou de ganache, seja suficientemente grosso para poder sustentar e não tenhamos que fazer tanta força com o saco de confeiteiro. Importante quando usamos o saco de confeiteiro também é que a força vai estar apertada desde baixo na ponta, nunca desde cima. Se fizermos a força desde cima, vamos acabar fazendo muita força demais, pode acabar estourando o bico que temos colocado. Então a pressão é sempre com a mão sobre a ponta. Bem, temos nosso recheio que fizemos com o doce de leite e o leite condensado. Vamos pegar uma parte generosa, vamos amassando, tentando não deixar nenhum espaço vazio, onde não haja essa cremosidade, e continuamos colocando o doce de leite colonial. Sejam generosos. Um alfajor, é bom sentir o recheio que tem, que combine perfeitamente com as tampas. E por último, vamos adicionar o sal marinho em flocos. Isso meio que é ao gosto de cada um, mas eles têm uma grande presença do sal marinho dentro do alfajor. Então, sem medo, nós colocamos. É importante que fique no centro, logo está localizado em algum lugar. Não é que está colocado ao acaso. É como o centro, né, o coração, a surpresa. Como tínhamos dito, a parte que é plana, que esteve em contato com a placa no forno, é a que vai ficar para cima. Sem medo, apertamos, tentando que todo o doce de leite vá chegando até as bordas. E seguindo a busca por essa limpeza. Com a ajuda de uma espátula, vamos nivelar as bordas. O que eu digo, apertamos bem. Quando sobressai da borda, utilizamos a espátula, válido para qualquer alfajor feito. Por outro lado, derretíamos o chocolate em banho-maria. Vamos sempre tentando, de vez em quando, mexer com isso que eu disse que pode acabar queimando, porque o chocolate costuma queimar a uma temperatura mais ou menos de uns 50 graus. É bem fácil dele atingir essa temperatura. Uma vez que o temos bem derretido e fluido, retiramos do fogo e vamos adicionar óleo de girassol. Por que usamos óleo de girassol? É crucial, ao fazer um banho de confeitaria, evitar a formação de veios no chocolate durante a secagem. Então, o que fazemos com a adição de óleo é hidrolisar o chocolate. O resultado, mesmo sem temperar o chocolate, que seria complexo, conseguimos convertê-lo em um banho de confeitaria. Para 200 gramas de chocolate, vamos adicionar 30 centímetros cúbicos de óleo. Buscamos integrar bem para que seja uma única preparação. Vamos pegar cada um dos nossos alfajores sem medo. Vamos jogá-lo de um lado do banho com a ajuda de uma espátula ou de um detentor e agora sim, com uma espátula, vamos tentar retirá-lo do banho. Após sair, damos batidinhas para remover o excesso de chocolate e começamos a varrer a base. Uma vez que temos, podemos apoiar, e conselhos que sempre dou é que uma vez que está apoiado lá, nós o movemos de onde o apoiamos. Por que fazemos isso? Para evitar que todo esse chocolate que estamos deixando aqui adira demais à base e fique grudado ou muito grosso e desleixado no final. Podemos esfriar isso à temperatura ambiente ou, se estivermos ansiosos, levar à geladeira para acelerar o processo. Terminado o alfajor, o chocolate já esfriou, ficou super sólido. Vamos testar se o resultado é o que esperávamos desta reversão deste alfajor que a Havana fez. Aqui vamos ver que o banho ficou super rígido, como eu disse, não ficou marmorizado porque colocamos o óleo para hidrolisá-lo. Possuímos 3 camadas de doce de leite, o confeiteiro, o creme de doce de leite com leite condensado e o colonial com escamas de sal marinho no final. Acho que o resultado foi bastante bem alcançado, é bastante similar ao que experimentei há algum tempo em Mar del Plata. Acho que a massa tem uma crocância um pouco maior, o que eu gosto no paladar como fica. Nota-se a massa toda junta com o alfajor. Sente-se uma crocância que é bastante gostosa e tranquila. Sente-se o raspado de laranja, que tínhamos dito que ia trazer esse sabor característico dos alfajores de Mar del Plata.
E a fava de baunilha dá esse plus na qualidade do produto. Sempre o que buscávamos com a fava de baunilha e as sementinhas que adicionamos é conseguir esse produto que pareça um pouco mais natural, que não tenha algo artificial, que modifique um pouco o sabor, que é o que estávamos buscando